Oi, você que acompanha o canal Super Studio, eu sou o professor João Lucas e vou falar para você algumas coisas que, se você aplicar logo neste início de ano, você pode transformar a sua jornada e ter o ano mais produtivo da sua jornada de estudos, seja lá você vestibulando, concurseiro, um estudante universitário ou um estudante de ensino médio. Então bora tentar aplicar algumas coisas e eu vou te explicar os porquês. Primeira coisa é a gente tentar ter ritmo de sono, mesmo se você estiver de férias, tá? A gente sabe que o adequado é tentar dormir ao redor de 8 horas por noite. E o conteúdo do Super Study traz essa abordagem em vários momentos aí para você ter esse aprendizado. Dormir 8 horas por noite vai fazer com que você tenha mais memorização, mais concentração, mais disposição, por exemplo. Mas é fundamental que a gente tente ter o máximo possível também ritmo de sono. O que seria isso? Tentar dormir e acordar no mesmo horário, tá? Então, por exemplo, das 11 da noite às 7 da manhã, das 10 às 6, da meia-noite às 8 horas da manhã, porque quando a gente consegue regularizar o ritmo de sono, a gente consegue equilibrar todo o nosso ritmo das 24 horas do dia e equilibrar o nosso ritmo hormonal. Isso vai impactar positivamente nas nossas questões emocionais, no controle da ansiedade, no controle de apetite, fome, saciedade e em várias outras questões. Eu sei que se você estiver de férias não é tão simples fazer isso, mas lembre-se que regularizar o sono não significa não aproveitar as suas férias. Significa você apenas dormir e acordar na hora correta. Nas horas que você estiver acordado, você vai ter o seu lazer, você vai maratonar sua série, sei lá, você vai fazer o seu churrasco, mas já começar o ano tentando aplicar uma rotina de ritmo de sono vai potencializar a sua jornada, os seus resultados ao longo de todo o ano. Parece uma coisa simples e mas não é tão fácil de executar. Você tem que querer, você tem que ter consistência e acredite, a imensa maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então, se você conseguir, você já está um passo muito à frente da maioria das pessoas que eventualmente, por exemplo, concorram à mesma vaga que você. Muito embora a gente não esteja preocupado assim, nossa, eu preciso ser melhor que o meu concorrente. Na verdade, você precisa ser melhor a cada dia, porque todos nós temos que evoluir, né, tentar sermos melhores aí a cada dia. O segundo quesito é a gente tentar incluir na nossa rotina o exercício físico diário. Se você conseguir todos os dias é muito bom, eventualmente se você não conseguir, 4, 5 vezes por semana tá ótimo, mas o ideal são 7 dias, tá? Agora sim, tem muitas pessoas que não conseguem colocar o exercício na rotina porque acham que precisam de muito tempo. Ah, não preciso fazer 1h30, 2 horas de exercício. Você pode começar com exercícios de 15, 20 minutos um pouco mais intensos, ou que seja até mesmo uma caminhada de meia hora por dia. Isso já vai trazer muitos impactos, porque o exercício físico aumenta a nossa autoconfiança, aumenta a nossa disposição, ele melhora todos os nossos aspectos emocionais. Então, colocá-lo na rotina nos dá muita força para que a gente tenha uma jornada saudável. E eventualmente, quando você está nas férias, tem algumas pessoas que pensam assim, que adianta eu começar a fazer exercício agora, se depois que eu começar a estudar para o meu concurso, para o meu vestibular, eu não vou ter tempo de fazer. Gente, tempo a gente tem. A questão é organização e gestão do tempo. E fique tranquilo que no Super Study a gente gerencia muito isso. A gente ajuda você a conseguir conciliar tudo que você tem na rotina para otimizar o seu tempo. Até porque, lembre-se que ser um estudante de alta performance, que é aquilo que o Super Study promove, não é você estudar demais, é você estudar de forma assertiva, é você ter maior rendimento, maior eficiência no tempo que você estuda, equilibrando tudo que você precisa para ter bem-estar físico, para ter bem-estar emocional, que é o que a gente precisa para uma jornada de sucesso. A gente quer ter um sucesso, né? A gente quer conseguir um resultado e ser feliz ao longo do processo. E acredite, mesmo você que presta vestibular, é possível ser feliz durante um ano de vestibular quando tudo está encaixado, quando tudo está equilibrado. Só que não é fácil as pessoas fazerem isso sozinhas. Por isso o Super Study está aqui para te ajudar. Então vamos tentar colocar 30 minutos de exercício físico que seja diariamente na nossa rotina e você pode começar desde já para o seu corpo se acostumar.
Aí quando começa o seu concurso, quando começa o seu vestibular, quando você começa o preparo, você já tem um outro nível para que o seu corpo tenha uma adaptação na nova rotina ali envolvendo os seus estudos. Então esse é um segundo aspecto bastante importante. Um terceiro aspecto que é muito legal a gente ter atenção é com relação à nossa alimentação. Claro que faz parte, né, a gente comer coisas gostosas e não saudáveis de vez em quando, tá? Porque comer, nossa, é um dos grandes prazeres da vida. Eu amo comer, adoro experimentar comidas diferentes, por exemplo. Só que a alimentação, ela impacta muito no nosso sono, na nossa disposição, na nossa concentração. Às vezes, uma simples escolha alimentar errada, ela pode detonar uma prova de vestibular, uma prova de concurso. Uma simples escolha errada de alimentação pode detonar uma tarde de estudos. Então a gente tem que tentar, pelo menos a maior parte do tempo, fazer escolhas mais certas, mais assertivas, que sejam mais na linha saudável. Então, pô, aquele bolo de chocolate que é gostoso, se eu conseguir deixar mais pro final de semana, ou eventualmente mais pra noite, né, depois da minha jornada de estudos, pode ser melhor. Se você conseguir, por exemplo, vamos supor que você faça 5 refeições por dia. Às vezes você faz mais que isso, eu faço 7, tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas se você faz 5 refeições por dia, quem sabe pelo menos 4 das 5 elas serem bem saudáveis. O que seria assim bem saudáveis? Você tentar incluir proteína de qualidade, sejam ovos, laticínios magros, carnes, por exemplo, ou grãos como leguminosas, soja, feijão, se você é adepto a uma linha vegana, por exemplo, os carboidratos serem mais naturais, os de grãos, os de frutas, né? A gente colocar legumes nas refeições principais, tudo isso vai nos ajudar. Legal assim quando você, por exemplo, se você tem dificuldade de saber o que é saudável, primeiro que vá acompanhando a gente aí, que a gente sempre fala sobre você ter uma alimentação saudável, que seriam os alimentos mais interessantes para a memória, para raciocínio e tal. Mas às vezes você tiver uma dificuldade maior, pense assim quando você olhar para um prato de comida. Pô, uma pessoa que é saudável, que ela quer ser plenamente saudável, ela comeria isso aqui ou ela tentaria evitar? Se você tiver a sensação que ela tentaria evitar, uma pessoa que quer ser ultra saudável, quer dizer que aquilo não é exatamente o caminho melhor para você seguir com maior frequência. E aí, naturalmente, você começa a ter mais resultados se você for nesse sentido. Eu já vou te falar aí qual é a quarta coisa importante para você começar a fazer desde já. Mas se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, tá? Isso aí nos ajuda bastante, ajuda a divulgar essa mentalidade de bem-estar físico, emocional, para que a gente tenha pessoas saudáveis e felizes durante o processo de estudos, que a gente sabe que é muito maçante para muita gente, né? Algumas pessoas sofrem aquela pressão emocional, aquela ansiedade mais alta do que o normal. A gente não quer deixar isso acontecer porque a gente quer promover bem-estar físico e mental nas pessoas. Então, ao você se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda a gente pra caramba, além de se ajudar, porque você recebe mais desse conteúdo. A quarta coisa que eu falo que se você conseguir aplicar desde já, vai favorecer muito você, é ter um hábito de leitura que vai além dos seus estudos tradicionais, tá? Então, assim, às vezes você tá de férias e você tá sem hábito de leitura, ou às vezes você já está numa rotina de estudos e tem dificuldade de ler algo diferente daquilo que cai no seu concurso ou que cai no seu vestibular. Mas você separar um tempo na sua jornada para ter uma leitura que agregue conhecimento, que agregue no seu desenvolvimento pessoal, que faça você melhorar do ponto de vista mental, do ponto de vista da sua capacidade, que vai além da técnica, né? A técnica é aquele conteúdo que você tem que aplicar na prova. Eu tenho que saber matemática, eu tenho que saber física, às vezes eu tenho que saber história, eu tenho que saber uma legislação específica, mas tentar ler conteúdos que te aprimoram além da técnica, que aprimoram os nossos soft skills, a nossa capacidade de lidar com as pessoas, a nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de lidar com as modernidades, com a tecnologia, a nossa capacidade de lidar melhor com as coisas que acontecem, né, no mundo contemporâneo. Tudo isso são habilidades que a gente desenvolve muito com leituras que são paralelas geralmente àqueles estudos que a gente faz para vestibular.
que a gente faz para um concurso. Então, se você desde já começa a aplicar esse tipo, você se enriquece pessoalmente. E lembre-se, né, que a ideia principal, ela não é você estar na frente do seu concorrente, muito embora concursos e vestibulares sejam provas de concorrência. Se a gente pensar que a cada dia a gente está se tornando uma pessoa melhor, naturalmente a gente já está no caminho certo. Então, a nossa competição, quando ela é com o nosso eu de ontem, a gente sempre vai estar no caminho certo se o nosso eu de hoje, na média, conseguir superar o nosso eu de ontem. Faça essas 4 coisas, comece a aplicar, venha com o Super Study, que eu tenho certeza que você vai se tornar um estudante de alta performance com bem-estar físico, mental e felicidade na sua jornada.